ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora vamos lá para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Meus queridos, eu, assim, confesso pessoalmente que não sou muito adepto de falar desse assunto. Eu não me sinto assim muito à vontade para falar desse assunto, principalmente em público e dentro da igreja. Não é por outro motivo, mas assim porque parece que não soa bem na atualidade hoje você falar sobre isso. Mas, por outro lado, a gente não pode também se eximir de um assunto tão momentoso e bíblico. E quando eu digo momentoso, queridos, é porque talvez ninguém hoje se isenta de consequências do que estamos vivendo na área financeira, dada a conjuntura política que nós estamos passando hoje. O poder de compras, querido, talvez tenha caído 100% de poucos meses para cá. Talvez um ano ou menos de um ano para cá. E o que seria poder de compra? Ora, se eu tenho, por exemplo, R$40, eu conseguia comprar um pacote de arroz bom, de 5 quilos, e ainda sobrava 20. Então, eu podia comprar 2 pacotes de arroz bom. Mas hoje, os mesmos R$40 só dá para eu comprar um pacote de arroz bom. Isso se chama poder de compra. Tipo assim, o salário não baixou, mas os preços aumentaram. Isso é poder de compras. E quem de nós não está vivenciando essa realidade? Todos nós. Todos nós. Uns mais, outros menos. Os grandes estão perdendo a sua margem, na sua margem de lucro, muito. E muitos grandes têm falido. Então, em todas as camadas sociais, nós estamos sendo fortemente atingidos. E a gente, na condição de líderes, queridos, de pastores, nós não podemos conforme eu disse, nos eximir de um assunto tão do momento, tão momentoso, tão de agora, tão nosso. E eu fico pensando, queridos, a Bíblia está preocupada com isso? Deus se preocupou com isso? Deus registrou isso para que ficasse como norte para nós, como direcionamento, como instrução para nós. Querido, sabe quantos textos na Bíblia falam de oração?
em torno de 500 versículos na Bíblia falam de oração. Isso significa o quê? Que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida de oração. Sabe quantos textos na Bíblia, queridos, falam de fé? Em torno de 500 versículos falam de fé. Isso significa que é de grande importância para nós, e nós precisamos nos preocupar em muito com a questão da nossa fé. Eu diria, a nossa fé evangélica, genuinamente evangélica. E olha, queridos, deixa eu só abrir um parênteses para dizer uma coisa. Apareceu um videozinho aí de um pastor, não sei, não conheço, um pastor até relativamente novo, e ele dizendo dos escândalos na política por parte de evangélicos, e ele disse: nós não precisamos de evangélicos na política, nós precisamos de cristãos. E isso viralizou. Eu recebi por parte de umas 3 pessoas isso. E uma vez por parte de um pastor, eu falei, eu vou responder. Porque eu não estou vendo grandes coisas aqui. Eu estou vendo um trocadilho aqui que não quer dizer absolutamente nada para mim. Porque quando ele diz nós não precisamos de evangélicos, precisamos de cristãos, para mim foi uma complicação teológica, doutrinária, sem precedentes. Porque não há evangélico que não seja cristão, e não há um cristão genuíno, verdadeiro, que não seja evangélico. O que é ser evangélico? Ser evangélico é ser pautado pelas diretrizes, orientações do Evangelho. Evangelho é Cristo. Ser cristão é ser evangélico. Eu acho que ele teria sido mais feliz se ele dissesse, olha, nós não precisamos de cristãos nominais, nós não precisamos de evangélicos nominais na política ou qualquer outro lugar, no comércio, em qualquer outro lugar, dentro das próprias igrejas, dos templos, em qualquer outro lugar, ele teria sido mais feliz. Mas para mim não disse nada. E viraliza uma coisa dessa. Então, queridos, quando eu falo de evangelho, eu estou falando da pureza e da genuinidade das instruções de Jesus. É isso que é ser evangélico, pautado pelo evangelho. Muito bem, queridos. Quantas vezes, mais ou menos, a Bíblia trata sobre oração? Mais ou menos 500 vezes. Quantas vezes a Bíblia trata mais ou menos sobre a questão da fé evangélica? Mas em torno de 500 vezes. Sabe quantas vezes a Bíblia trata sobre essa questão de dinheiro e de posses? 2.350 vezes, mais ou menos. Eu disse em torno de 2.350 vezes que a Bíblia trata. Isso significa que é de altíssima
altíssima importância. Porque quando mexe nessa área, queridos, mexe conosco. E aí, fulano, tudo beleza? Tá tudo bem, e a família tá bem, saúde, beleza? Tudo beleza? Tô com saudade de você, pai, tá precisando de mim, tô às ordens aí. Cara, estou num sufoco financeiro. Teria como você me emprestar R$1.000 aí? Já muda completamente a conversa. Porque isso mexe conosco. Isso mexe com a nossa estrutura. Isso nos abala. Então, as instruções relativas a esse assunto não são por acaso. Elas estão intrinsecamente ligadas a nós. Ela nos envolve em todos os aspectos, conforme nós iremos ver. Em todos os aspectos. Então, meus queridos, vamos ver alguns raciocínios. Primeiro, a forma que nós lidamos com essa questão de dinheiro, essa questão financeira, ela afeta diretamente a nossa vida espiritual, ministerial e na nossa comunhão com Deus, com a obra de Deus. Deixa eu mostrar um texto para os irmãos. Lucas 16:11. Se não sou honesto com as riquezas deste mundo, quem vai nos confiar as riquezas espirituais? Tipo assim, se eu não tenho honestidade, maturidade, se eu não tenho transparência para lidar com coisas materiais, com dinheiro, com posses, se eu acho que é vantagem passar a perna no irmão, levar vantagem financeira sobre ele, vender um bem superfaturado, achando que me dei bem, se eu não sou honesto administrando os bens materiais, se eu sou espertalhão em relação à minha administração dos bens materiais, quem vai nos confiar os bens espirituais? Será que Deus vai nos confiar os privilégios espirituais, ministeriais? Quantos líderes têm caído por questão financeira de dinheiro? Quantas famílias não têm se destroçado por causa de dinheiro, de bens materiais? Quantos conflitos familiares não existem por causa de bens materiais? Quantas mortes não existem por causa de bens materiais? Quantos ministérios não fracassam por causa de bens materiais? Quem vai nos confiar a prosperidade no mundo espiritual? Quem? Deus não vai nos confiar isso. Então, queridos, a forma como nós lidamos com as questões materiais nos afeta diretamente na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial,
familiar, etc, 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 etc. Isso é Bíblia, está na palavra de Deus. Não sabemos administrar. A gente só compra, queridos, aquilo que a gente puder comprar. Só isso. Eu tenho um sapato, não está furado ainda, pisando no chão, rasgando a meia. Dá para empurrar um pouco mais para frente. Então eu vou empurrar um pouco mais para frente. Eu não vou acumular 2, 3, 4, 10 pares de sapato desnecessariamente, porque a situação não está boa. Eu não vou comprar um carro com a prestação de R$1.000 se eu ganho só um salário mínimo, 1.000 e poucos reais. Então eu preciso ter essa perícia para poder administrar, ser honesto comigo mesmo e diante de Deus, com meus bens materiais. Não vou fazer mesa farturosíssima se as condições não são favoráveis. Vou no trivial, arrozinho com feijão e ali uma verdurinha e pronto. Não tem carne, vai no bife do olhão mesmo e está de boa. Mas eu preciso ter essa perícia. Para que isso? E por que isso? Para eu não ser pesado a ninguém, não ser pesado ao meu irmão a vida inteira, não depender dos outros, viver na simplicidade. Isso não vai me diminuir diante de ninguém, pelo contrário, vai enaltecer a minha honestidade diante da minha realidade financeira do momento. Segundo, queridos, que nós precisamos entender é que nós temos dois senhores à nossa disposição. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vamos por parte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O mal não é o dinheiro. O mal não é o dinheiro. E o mal também não corrompe ninguém. Ah, viu muito dinheiro, se corrompeu. Nada disso. O dinheiro pode ser um instrumento de revelação daquilo que já é uma realidade interior. Uma corrupção que já está lá dentro. É tipo alguém que anda de bicicleta aí, no máximo um chevetinho velho, um carrinho cai dos pedaços e tal. De repente está num carrão, ele muda completamente. O carro corrompeu ele. Agora não quer saber de mais nada, nem de igreja, nem de Deus, só sair por aí curtindo as menininhas, os boizinhos, não sei o quê, exibindo por aí. Não, ele já era corrompido. Aquele bem material simplesmente revelou o que ele já era. Já era. Alguém entra na política e se corrompe? Não, não é não. Ele já é corrompido. Ele apenas está num lugar que favoreceu projetar a corrupção que já estava
dentro dele. Ele amava o dinheiro, só que não tinha, mas ele já amava, ele almejava, ele desejava. E amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Se a raiz é de mangueira, vai dar laranjeira? Não, vai dar manga. Se a raiz é de laranja, o fruto vai ser laranja. Se a raiz é goiaba, vai produzir goiaba. Se a raiz é mamão, vai produzir mamão. Mas se a raiz é o amor ao dinheiro, vai produzir toda espécie de males. E não apenas males na área financeira, mas é na saúde, confusão em casa, tribulação, falta de paz, e isso, toda espécie de males. Mas vamos continuar lendo o versículo. E nessa cobiça, nesse desejo desenfreado de possuir bens materiais, de ter dinheiro, essa paixão desenfreada por ser rico, por simplesmente ser rico, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, abandonaram a fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, ama o dinheiro, abandona a fé e se dá mal. É isso que o texto está dizendo. E nós temos, queridos, dois senhores à nossa disposição. Um se chama Deus e outro se chama Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do amor ao dinheiro, da paixão pelo dinheiro, da busca desenfreada, da cobiça pelo dinheiro. Esse é Mamon. E a Bíblia está chamando de senhores. Não podemos servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Mas os dois eu não posso. Se eu servir um, eu odeio o outro. E vice-versa. Mas os dois, ao mesmo tempo, não pode, não dá. A pergunta é, queridos, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso dono? Quem é que manda em nós? Quem é que nos domina? Eu já disse aqui, queridos, que muitos se levantam hoje dessa igreja que mais cresce no mundo hoje, a chamada igreja dos desigrejados. Eu não estou falando por falar, não, é estatisticamente falando, a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados, que outrora era dos desviados, mas hoje tudo é mais moderno, então é desigrejado. Antigamente se falava o quê? Enganar o outro, não é isso? Mas hoje não é enganar mais, é o quê? Trollar. Trolei ele. Então as nomenclaturas vão mudando.
O desigrejado hoje é o mesmo desviado de ontem. O mesmíssimo. Com uma diferença perigosíssima. É que eles não se intitulam afastados de Deus e nem das coisas de Deus e nem da igreja de Deus, porque eles se intitulam a igreja. Equivocadamente eles se titulam de igreja. Equivocadamente, porque eu não sou igreja, você não é igreja. Sabe quem é igreja? Nós juntos, o corpo de Cristo. Isso sim é igreja. E eles não querem saber de comunhão, eles não querem saber de congregar, estar com. Eles não amam os irmãos, porque eles não almejam estar junto com os irmãos. Eles não podem estimular uns aos outros, porque eles não olham nos olhos uns dos outros. E porque não olham? Porque eles não amam. Porque não amam? Porque eles nem sequer veem os outros irmãos. E aí se especializam em descer a lenha na igreja, em especial naqueles que colaboram, que contribuem financeiramente, e desce a lenha em qualquer espécie de contribuição, seja oferta, seja dízimo, seja o que for. Eles entendem que estão enriquecendo os pastores, mas eles só conhecem uns 3, 4 da mídia e as suas fortunas. Eles não conhecem mais ninguém. Eles jogam tudo no liquidificador e bate, faz a mesma coisa. Porque se eles fossem honestos, o que eles diriam? Não vou dar dinheiro nessa igreja, porque o pastor está ficando super rico, milionário, com a renda da igreja e não com seus empreendimentos seculares. Eu vou procurar uma igrejinha pequena, de um pastor simples, humilde, que anda de bicicleta, que anda de ônibus, que anda de carrinho velho. Eu vou contribuir lá, eu vou ajudar lá. No que eu puder, eu vou ajudar lá. Mas eles não fazem isso. Eles optam por ficar em casa. Na realidade mesmo, eles não conseguem convencer nem a si próprios. Porque o que eles, de fato, amam é o bolso deles. Essa é que é a realidade, o fato. Eles amam o bolso deles. Eles não entendem os compromissos, as responsabilidades, como é que vou evangelizar o mundo. Não, eles não entendem isso. Eles não entendem. Ou se fazem não entender. Por quê? Porque amam o dinheiro. E porque amam o dinheiro, na hora de enfiar a mão no bolso, né? Isso é uma forma de dizer, né? Porque hoje é mais nos dedos das mãos do que enfiar a mão no bolso. Mas na hora de enfiar a mão no bolso tem espinho. Tem espinho, ele tira muito rápido. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue contribuir, desapegar. E não é nem medo de fazer falta, não. É porque ele ama aquilo ali. Ele ama. Contribuir, queridos, na igreja, seja por dízimo, seja por oferta, é princípio, não é lei, não é mandamento, é princípio. Quando Abraão decidiu, deliberou no seu coração entregar o dízimo de tudo que o Senhor concedesse a ele, não era lei, era antes da lei. É princípio
princípio de fé, que Deus vai prosperar, princípio de gratidão, porque nada temos se do Senhor não vier, princípio de amor por Deus e pela obra dele, é princípio. E eu nunca vi, queridos, nunca vi ninguém dizer, olha, porque eu sou contribuinte fiel, ali, ó, todos os meses, regularmente, ou semanalmente, porque eu sou fiel ao Senhor e estou na pindaíba aí. Eu nunca vi isso, nunca vi. Eu já vi exatamente o contrário. Gente que nunca contribui porque nunca podem. Na realidade, nunca podem porque nunca contribuem. Porque é princípio de Deus. Deus honra, Deus abençoa e Deus ama, queridos. Está na palavra dele. Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu servo. E o que é prosperidade? Você ganhar um salário mínimo e viver bem. Não viver na pindaíba. Não viver devendo todo mundo. Viver na simplicidade, mas viver bem. Deitar e dormir tranquilamente. É ganhar 50, 100 mil por mês e viver bem. Não viver na pindaíba, devendo todo mundo, atribulado, cobrança o tempo todo na porta. Prosperidade é isso. Deus ama a prosperidade. Sabe o que Deus ama, queridos? Uma coisinha que tem por aí chamada teologia da prosperidade. Isso não. Porque isso ensina a pessoa a tirar a visão do céu e colocar na terra, para se dar bem aqui na terra, como se a terra fosse a eternidade e o céu algo passageiro, transitório. Negociata com Deus, vou dar isso porque vou receber tantas vezes mais. Negociata com Deus, isso Deus não ama. Porque Deus ama o coração, a sinceridade, a honestidade do coração. Uma vez eu estava aqui na igreja, tinha um evento aqui, eu sentei do lado, bem aqui nas primeiras cadeiras, do lado de uma pessoa. E ela começou a falar de igreja e disse, olha, eu sou da igreja tal. Tenho recebido muitas bênçãos lá. Tipo assim, estou lá para isso, para receber muitas bênçãos. Ela não diz que pela misericórdia e graça de Deus está sendo uma bênção lá na vida dos outros. Estou recebendo muitas bênçãos, muitas graças. Estou lá para receber e não para dar. O culto não é para nós, queridos. O culto é para o Senhor. Eu já disse aqui, nós não adoramos o culto, nós não adoramos o louvor, nós não adoramos as paredes, não adoramos as cadeiras, nós adoramos a Deus. Quando nós nos dirigimos para a casa de Deus, nós nos dirigimos com um pensamento: eu estarei lá para que, juntamente com os demais irmãos queridos, eu possa adorar ao meu Deus. É assim que tem que ser. Olhar mais no sentido vertical do que horizontal. Porque no sentido horizontal eu vou ver só defeitos. Mas se olhar para Deus, não. E o mais defeituoso sou eu mesmo que vejo os defeitos dos outros. Mas a minha vida, o meu coração, as minhas aspirações se voltam todas e inteiramente para Deus. Quem manda em nós? Quem é o nosso Senhor? É Deus ou é Mamon? E outra coisa, queridos, eu prego isso, eu vou ser sincero com os irmãos.
não apenas para os que estão presentes, mas para quem assiste a live depois. Eu prego isso com pouquíssima esperança de que alguém possa mudar de pensamento, porque há pessoas que às vezes tomam uma decisão na vida e aquilo é irredutível. Ele decidiu aquilo. Ele decidiu nunca contribuir com nada na igreja. Você pode berrar, você pode chamar quem for aqui para falar, ele não vai mudar de ideia. Eu nunca vi ninguém assim. Eu nunca consegui mudar a cabeça de ninguém. Já vi Deus mudar. Na hora do aperto. Isso eu já vi. Deus mudar. Mas eu pregando, convencer, poxa, alguém ouviu a minha palavra, a minha ministração, resolveu a partir de agora mudar nessa área da vida dela. Não. Não é natural, é sobrenatural. Eu já disse para os irmãos aqui, mas acho que tem muito tempo, eu vou dizer de novo, uma experiência muito forte que eu tive no ministério, uma família inteira, pais, filhos, esposa, neto, tudo uma tribulação, uma coisa que nunca se resolve, nunca tem paz, nunca tem alegria, nunca tem sossego, nunca está bem em área nenhuma, nem financeira, em área nenhuma, tribulação. Uma tribulação a família inteira, só tribulação em todas as áreas. Aí um dia, queridos, eu estava no gabinete, meu gabinete dando atendimento. Ele entrou, assim, deselegantemente, inclusive, com um pacote de dinheiro e jogou em cima da minha mesa, no meu birô. Falou, tá aí, pastor. A gente não dá para Deus, vem o diabo e toma. Falei nada. Ele que está dizendo. Então, coisas que Deus pode fazer. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não só na área financeira, mas de todos os males. Agora, queridos, como é que nós vamos atravessar uma crise política nacional se nós não somos honestos com o nosso gerenciamento, com a nossa administração dos bens materiais? Eu preciso ser cauteloso. O que é que eu posso comprar hoje? O que é que eu posso comer hoje? O que é que eu posso vestir hoje? Eu posso, vou fazer, não posso, não vou fazer, e está de boa. Está de boa. O Senhor nunca viu um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, ser justo é isso. Essa conjuntura da honestidade em lidar com os bens materiais, seja em relação às nossas questões pessoais, seculares, seja em relação à nossa vida espiritual, porque afeta diretamente a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. Às vezes, queridos, tem umas coisas, eu confesso para os irmãos que se a gente fosse pegar o patrimônio do Ministério Calel e comparar a renda mensal, eu não sei nem o que um desonesto
iria dizer: esse dinheiro está saindo de onde? Esse dinheiro está saindo de onde, pastor? Tem tramóia nisso aqui, só pode, porque não dá para fazer tanta coisa, com tão pouco dinheiro, não dá. O que você faz? O que vocês têm feito? De onde é que tem saído o dinheiro? Pega o primeiro mês do Ministério Kalel, lá na Ceilândia, e procura as notinhas fiscais que estão aí. O que eu quero dizer, queridos, é que a fidelidade dos irmãos da igreja, a honestidade dos irmãos da igreja em relação às coisas de Deus, é que tem trazido bênçãos. Tem coisas que me emocionam. Existem contribuições que às vezes os irmãos nos trazem, que passaria de largo, sem ninguém nunca perceber. Uma bênção extra, por assim dizer. Como é que eu vou saber? Mas os irmãos são fiéis, são honestos. Deixa eu contar uma experiência pequena que já me fez chorar em 2 momentos. Uma jovem, vai me perguntar quem é que eu não vou dizer não, mas uma jovem, porque os irmãos fazem como hoje, passa o Pix, me envia o comprovante, eu envio para a contabilidade, e se não enviar vai ficar sem contabilidade, então faz isso, imediatamente eu reenvio para a contabilidade. Dízimo de R$20, todo mês ali, dízimo de R$20. Isso me fazia chorar e orar. Deus honra essa fidelidade. Abençoa. A pessoa podia dizer, R$20, qual a diferença? A diferença não é monetária, ela é espiritual, porque tem a bênção de Deus. Os irmãos sabiam que é possível alguém dar R$1.000, 2, 10 e não ter a mesma bênção dos 20. Porque a gente, queridos, não depende de dinheiro para fazer a obra de Deus. Eu não dependo de dinheiro seu para fazer a obra de Deus. Eu dependo do seu Deus. Eu dependo de Deus. É Deus que toca no seu coração para que você seja fiel. Nós dependemos de Deus, não é do dinheiro. Você não depende do dinheiro para sobreviver. Você depende de Deus. E Deus dá o dinheiro, porque você não compra 1 quilo de arroz sem dinheiro. Tem que ter dinheiro. Você não compra a compra do mês, não faz a compra do mês com fé, faz com dinheiro. A fé precisa desembocar em dinheiro. Igual um amigo meu, né? Ele recebeu um convite de outro amigo dizendo, vamos a Israel. Eu queria te convidar, vamos a Israel, estou indo, vamos lá. Eu falei, cara, eu não estou em condições não, no momento a despesa é grande. É muita grana para Israel agora, eu não estou em condições de ir. Vamos embora, rapaz, eu estou indo, moço, estou indo pela fé e tal. Eu falei, cara, eu não posso, eu não estou em condições agora de ir, não tenho dinheiro para gastar tanto, sei lá, R$10.000 para Israel agora. Mas vamos, rapaz, acredite, creia, rapaz. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, fé eu tenho. Eu não tenho dinheiro. Por isso que eu não vou, eu não tenho dinheiro. Ou seja, essa fé não desembocou em dinheiro para ele ir a Israel. Porque certamente não era a vontade de Deus que ele fosse para Israel assim. Mas não, vai, sufoca e depois fica aí na pindaíba. Então vai desembocar em dinheiro, tem que desembocar.
mas a nossa dependência é de Deus. Não é de bens materiais, nem de ninguém, é de Deus. Agora, Deus vai dar a devida provisão. Vamos voltar lá na jovem. Eu dizia, Deus, e um dia eu disse para ela, eu falei, Deus, ou a fulana, o que você está ganhando agora será o seu dízimo amanhã. Ou seja, se ela dava 20, ela ganhava 200. Então, o que você ganha agora será o seu dízimo amanhã. Eu chorava pela fidelidade dela e orava desejando isso. E hoje, o dízimo dela é maior do que o que ela ganhava antes. Do que ela ganhava. Então assim, poxa, só ganho isso, ainda vou contribuir. É questão dela com Deus. Não é comigo, não é com a igreja, é com Deus. Então, queridos, a gente precisa ser honesto com as coisas materiais, para que o Senhor nos confie as bênçãos espirituais do ministério, de tudo que formos fazer. Meus primeiros meses de ministério, queridos, eu já disse aqui, eu não ganhava 1 centavo de dinheiro. Mas por que sobrevivi? Porque eu não precisava comprar calça, camisa, sapato. Dava para passar, bastava o que eu ganhava mesmo, que era 2 pratos de comida por dia, só isso. Vou ficar desesperado? Não precisa. Tem dinheiro? Gasta, na medida. Não tem? Não gasta, pronto. Tem dinheiro, quer comprar uma coisa? Compra. Não tem? Não compra, pronto. Uma vez, eu falando, até em tom de brincadeira com alguém, e falando de dinheiro, ele falou, porque mete os pés pelas mãos. Eu falei, cara, quem foi que te disse que eu meto os pés pelas mãos, rapaz? Pessoalmente eu não devo para ninguém, e a igreja também não deve 1 centavo para ninguém. Quem foi que te disse isso? Tenha papa na língua, rapaz. Tipo assim, tenha respeito, pense no que fala. Ninguém está metendo os pés pelas mãos. Agora, quem mete os pés pelas mãos, aí vai se dar mal. Falta de honestidade com a sua própria realidade. Só para a gente encerrar, queridos. Sabiam que nós, queridos, 80% do nosso tempo nós ocupamos com essa questão de dinheiro e bens materiais? 80% do nosso tempo. Você levanta e aí você está pensando em quê? Tomar um banho ali, tomar um café e o trabalho para quê? Ganhar quê? Dinheiro. Volta que horas? Volta, trabalha 8 horas. Dinheiro. Tem outros que trabalham muito mais, atrás de dinheiro. Parte do tempo que está em casa está fazendo ou contas para saber o que pode, o que não pode, quanto tem, quanto não tem. Outra parte comprando, adquirindo e consumindo. Somando tudo isso, dá, estatisticamente falando, 80% do nosso tempo. E 20% que esta, nós nos dedicamos a nós mesmos, dedicamos a Deus, etc. E, para encerrar, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos dá o princípio do contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Queridos, presta atenção, porque os versículos que a gente conhece de cor, a gente tem a tendência de não refletir neles. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Pronto, sei de cor. O Senhor, olha, eu tenho um Senhor. Ele é meu pastor. Qual a função do pastor? Conduzir a pastos verdejantes, águas tranquilas. Não vai faltar nada daquilo que eu preciso. Eu não reflito, porque o Senhor é meu pastor, não me faltará. Pronto. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura e na escassez. Veja que Paulo disse que aprendeu a viver contente, alegre, feliz, tendo ou não tendo, contente. Significa que ele não estava murmurando, porque hoje não pude comer carne filé mignon, porque não pude comprar não sei o quê, aquele sapato que tanto almejava, aquela calça, aquele vestido, aquele não sei o quê, aquele iPhone de 3 mil, 4 mil reais, sendo que um de 1.000 resolve todos os problemas, e não sei o quê, minha vontade, meu desejo, nunca consigo. A ausência disso. Tanto que ele estava lá preso em Roma, e Silas, e não murmurou, nem ele, nem Silas, mas eles cantavam louvores a Deus, porque eles estavam contentes em toda e qualquer situação. Agora eu disse, queridos, a palavra de Deus diz contente. Contente é diferente de satisfeito. Suponhamos o seguinte: você tem uma boa renda, uma renda razoável, você é honesto na sua administração dessa renda, aí você tem um carro que lhe corresponde às necessidades, tem a casa, não paga aluguel, você está contente com isso, mas de repente você pode melhorar a casa, você pode melhorar o carro, ou você pode comprar um outro imóvel para alugar, para aumentar inclusive a sua própria renda, para o seu próprio conforto, para suprir necessidade de outrem, ajudar na obra de Deus. Então, contente é diferente de satisfeito. Quando é que você está comendo e diz, não, estou satisfeito? Quando você não quer comer mais. Normalmente eu brinco, tá satisfeito, pastor? Quando eu estou comendo aquela comida gostosa nas casas de vocês, que está sendo muito raro, inclusive, né, por sinal. Desde que adotei o Lourenço Gabriel, que isso ficou muito raro. Não sei nem por que isso acontece. Mas aí pergunta, e aí, pastor, tá satisfeito? Não, eu estou contente. Satisfeito, então não, eu vou comer mais um pouquinho, né? Então assim, pode crescer financeiramente, economicamente, patrimonialmente, pode crescer, cresça, é bênção, cresça, e seja um instrumento de bênçãos para outros e para a obra de Deus. Mas meus queridos, eu resolvi trazer essa palavra hoje, porque eu quero orar nesse sentido. Eu quero orar nesse sentido, crendo naquilo que Deus pode fazer. Porque nós passamos muitas vezes por situações complicadas, muito difíceis, mas muito. Você diz assim, não estou entendendo o que o pastor está falando, e não está mesmo não, porque não é o seu caso. Você está bem, está equilibrado, mas não é todo mundo que está assim. E eu quero orar, queridos, eu quero chamar os pastores e os intercessores aqui à frente. Eu gostaria que nós fizéssemos oração de fé, não apenas pelos irmãos que estão aqui, mas também por os irmãos que estão em casa agora nessa área financeira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje, queridos,
nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos, os intercessores, os pastores, nós não iremos estar tocando fisicamente, necessariamente, mas nós estaremos estendendo as mãos. Eu queria chamar você aqui à frente. Você diz: pastor, mas comigo está tudo tranquilo, pastor, está de boa, comigo está de boa. Mas você sabe de alguém, seja da igreja, seja na família, seja vizinho, seja onde for, que está passando por uma complicação nessa área, uma dificuldade na área financeira. Saia de onde você está e venha, fica aqui à frente representando essa pessoa. Nós queremos fazer uma oração de fé em nome de Jesus, no nome de Jesus, mas é de fé que eles vamos crer que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai fazer uma obra. E se Ele fizer uma obra, aquela que marcou a vida de alguém, eu quero ver esse testemunho aqui à frente. Porque quando desejei trazer esse assunto para cá, foi para abençoar os irmãos, porque os irmãos têm abençoado a obra, abençoado a obra de Deus. Nós vamos estender as nossas mãos agora. O Senhor sabe quem está precisando, e nós vamos fazer essa oração. Vamos levantar esse clamor agora. Deus sabe o nome. Se vier algum nome na sua mente, coloca. Se não vier, Deus sabe. Deus sabe. Seja da nossa igreja local aqui em Nequeira, seja no Piauí, seja em Minas Gerais, seja no Amapá, seja em Santa Catarina, seja onde for, no Goiás, onde for, para que o Senhor abra as portas e traga provisão para os irmãos, e que esses irmãos sejam honestos diante do Senhor para gerenciar bem aquilo que Deus dá. Nada temos se do Senhor não vier. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero orar agora pelos queridos irmãos que aqui à frente estão. Quero orar agora juntamente com os demais intercessores e pastores, pelos queridos irmãos que estão em casa nesse momento, assistindo a live, participando online nesse culto, por pessoas que virão assistir, e por pessoas também que não virão assistir, porque o Senhor não está limitado a espaço. Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, traga a tua bênção nessa área, Senhor, para esse querido irmão, para essa querida irmã, onde ela estiver. Traga prosperidade para ela, traga prosperidade para esse irmão, porque nada temos se não vier do Senhor. Mas eu também peço, Deus, que essas pessoas entendam que verdadeiramente veio do Senhor e sejam gratos ao Senhor. Sejam gratos ao Senhor e reconheçam diante do Senhor que o Senhor fez a obra. Eu oro, meu Pai, crendo juntamente com a igreja, crendo nessa intervenção do Senhor. Deus, eu quero ver esse testemunho, Senhor, de alguns irmãos, pelo menos nessa área, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abra as portas de emprego, promova os que já estão empregados, abra alternativas de ganho
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, faça isso na vida do teu povo, faça isso na vida da tua igreja, lá no Piauí, lá no Amapá, lá no Goiás, lá em Minas, Santa Catarina, onde a tua igreja estiver do nosso ministério, mas não apenas do nosso ministério, mas prospera a tua igreja, meu Pai, na face da terra. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Diga comigo assim bem alto: eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.